Salom, salom, berhameduston. Olá, olá para todos os amigos. Bekelose sevom, Roshamadim. Sejam bem-vindos à terceira aula da nossa série Praticando Persa, nível básico, aqui no canal Língua e Cultura Persa, né? O antigo Aprendendo Persa. Então, para quem está chegando agora, né, essa é uma série de aulas que já estava acontecendo, né? Aqui tivemos aí uma pequena pausa, mas agora estamos retomando. Então, essa é a terceira aula. E essa série de aulas, ela é feita especialmente para vocês que já têm algum conhecimento do persa, já estão alfabetizados, né? Já dominam algumas palavras e querem continuar praticando no nível básico. Né? Aqui no canal temos série de alfabetização completa também, né? Para quem se sentir ainda perdido, então pode assistir essas aulas e assistam as primeiras aulas também, né? Que estão gravadas aqui no canal. Temos aí a playlist, né? De cada série de aulas. Então vamos dar sequência, né? A esta série de aulas e lembrando, né? Que o material dessas aulas está disponível para os nossos apoiadores, né, lá na plataforma Apoia-se. Né, então, está passando aqui, né, no pé da tela as informações e no final da aula eu vou falar melhor para vocês, né, como fazer parte do nosso clube de apoiadores e ter acesso a materiais exclusivos de língua persa e também, né, ajudar o nosso canal apoiar a divulgação da língua e cultura persa aqui no Brasil. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vou dar minhas boas-vindas, então, para quem está assistindo a estreia neste momento e para quem vai assistir depois a gravação. Né? Então, essa é uma aula gravada, mas vocês podem interagir aí nos comentários que depois eu vou ler e responder com muito carinho. Então, vou compartilhar aqui a nossa tela. Então, nesta aula, você vai aprender números de 0 a 10. Então, vamos começar a ver os números hoje em persa. Vamos ver também os dias da semana, os números de 11 a 20, né? Como falar que horas são, né? Horas e minutos em persa. Preposições de lugar. E vamos ter bastante exercícios, né? Então, essa vai ser uma aula que não vai ter muitos textos, né? Não vai ter muita leitura, mas vai ser uma aula, assim, bem prática, né? Então, vamos começar primeiro com os números. Né? Então, vocês estão vendo aí no título, Adad Ho Sefr To Dar. Adad Ho Sefr To Dar. Né? Números de 0 a 10. Então, a palavra Adad significa número em persa, né? Adad ou Shomore. Mas aqui a gente vai utilizar Adad, que se trata mais quando a gente fala de contagem, né? Então, Adad Ho é o plural, né? Números. Então, Sefr To Dar, de 0 até 10. Então, vocês devem estar estranhando esses algarismos diferentes aí na tela, né? Que são os algarismos utilizados lá do Irã, né? E em muitos países, né, do Oriente Médio, que são diferentes, né, dos nossos números que a gente conhece aqui no Ocidente. Então, em persa, é utilizado esse sistema que é o sistema arábico oriental, né? Então, os números são escritos dessa forma
E diferente do alfabeto, que é escrito da direita para a esquerda, os números, eles são escritos da esquerda para a direita, assim como os nossos números. Né? Então, provavelmente vocês vão estranhar, né, que vocês vão estar lendo da direita para a esquerda um texto e os números aparecem ao contrário, né? Mas acredito que esse é um sistema universal, né? Tanto no Oriente quanto no Ocidente, os números são escritos nesse sentido, né? Então vamos aprender a contar de 0 a 10 em persa. Começando então pela linha de cima, temos aqui o 0, que é sefra. Sefra. O 1, que é yek. Yek. O 2 é do. Do. O 3 é se. Se. O 4 é chahor. Chahor. O 5 é panj. Panj. Então, vamos na sequência. Temos aí o 6, que é shesh. Shesh. O 7, que é haft. Haft. O 8 é hasht. Hasht. E o 9 é no. No. E o 10 é dar. Dar. Então, vamos juntos contar de 0 até 10. Sefr, yek, do, se, chahor, panj, shesh, haft, hasht, no, dar. Né? Então, vocês podem anotar, né, no caderno de vocês a transcrição, né, ou vocês que já escrevem em persa, o nome desses números em persa. E é bem interessante também, que eu quero mostrar para vocês, que no persa falado, algum desses números, eles têm uma forma diferente. Né? Então, provavelmente, no cotidiano, vocês vão ouvir as pessoas falando assim. Então, por exemplo, aqui, né, temos aí destacado o número 1, que é yek. No persa falado, ele vira ye. Né? Então, tira o K do yek, vira ye. O número 4, que é chahor, no persa falado, ele vira chor. Né? E tem essa forma mais curtinha. Tira aí a primeira sílaba, né? Então, em vez de chahor, vira chor. O número 5, que é panj. No persa falado, ele também perde a última letra, vira pan, ou pan, né? Mais anasalado, assim. O número 6, o shesh vira x. Né? Então, acrescenta aí uma letra i, x. O 7, que é haft, perde também uma letra, vira haf. Né? Você tira o T do final, do haft, vira haf. Tem o hasht também, da mesma forma, tira o T do hasht, vira hash. Né? Então, são esses números que mudam no persa falado. Então, provavelmente, nos diálogos do cotidiano, vocês vão ouvir dessa forma, né? Mas a forma correta de se escrever é que a gente acabou de ver aqui, né? Mas, nos diálogos, quando a gente for transcrever diálogos, a gente vai utilizar essa forma, né? Do persa falado. Então, vamos ler juntos também como seria no persa falado. Então, sefr, ye, do, se, chor, pan, shish, haf, hash, no, dar. Então, para vocês irem se familiarizando com essa forma.
Então, vamos aqui aprender como contar. Vamos contar juntos. Bohan Beshomorim. Bohan Beshomorim. Então, aqui a gente tem umas figuras. Então, a gente vai ver como que escreve, por exemplo, o substantivo junto com o número, né? Então, temos aqui, por exemplo, Yek Hane. Yek Hane é uma casa. Então, em persa não tem diferença entre um e uma, né? Entre masculino e feminino. Então, poderia ser um carro, Yek Moshin, né? E uma casa, Yek Hane. Então, dessa forma, né, no persa a gente não tem diferença entre masculino e feminino. Não existe um e uma, né? Sempre o Yek. Então, se a gente fosse escrever aqui no segundo exemplo, do derart. Do derart é duas árvores. Então, observem aqui que o substantivo, né, no caso árvores, após o número, ele não fica no plural, né? Então, a gente não fala do derart ho, né? A gente não coloca o sufixo ho do plural, né? Seria como escrever duas árvores, né? Então, o substantivo fica no singular. Então, vamos ver aqui o próximo exemplo. Se fosse escrever Sebastani. Sebastani, 3 sorvetes. Então, seria literalmente 3 sorvete. O substantivo fica no singular. Então, aqui temos chahor cake. Chahor cake. 4 bolos. 4 bolo. Panj medod. Panj medod seria 5 lápis. Em português, a palavra lápis também escreve da mesma forma, né? No singular e no plural. Eu acredito, né? Acho que não tem plural de lápis em português. E aqui, shesh ketob. Shesh ketob. 6 livros. Seria escrito 6 livro. Haft non. Haft non. 7 pães. Então, literalmente, ficaria 7 pão. Hast anor. Hast anor. 8 romãs. 8 romãs. Nor sib. Nor sib. 9 maçãs. 9 maçãs. Dar tut. Dar tut são 10 amoras. 10 amora. Literalmente, né? Então, observem esse modelo. Então, vamos nos familiarizar, né, com a escrita em persa. Vamos ler aqui rapidamente. Então, temos Yek Hane, Do Derart, Se Bastani, Chahor Cake, Panj Medot, Shesh Ketob, Haft Non, Hast Anor, Nor Sib e Dar Tut. Então, agora, vamos fazer aqui um pequeno exercício, né? Então, no material de vocês tem essa... Escreva os números em persa por extenso e ao lado o algarismo correspondente. Siga o modelo. Então, aqui, vocês estão vendo os números todos embaralhados, né? Fora de ordem. Que aqui o desafio é vocês
treinarem a ler e escrever, né, sem usar a pronúncia adaptada. Então, vamos ver aqui, né, coluna por coluna. A primeira coluna, temos aqui o modelo, né? Então, o número 4, como ele é escrito em persa, chahar, e o algarismo correspondente. O 0 é sefr, com o algarismo também, que é esse pontinho um pouco acima da linha. O 7 é haft. Então, o haft, ele lembra a letra V, né? O yek, número 1, é yek. Né? O algarismo yek é esse tracinho que lembra também muito, né, o nosso número 1, só que é um único tracinho, né? Então, vamos para a coluna do meio, temos aí o pand, o 5, que é o pand. Então, o 5, pand, lembra um coração de cabeça para baixo, né? O 9, nor, é bem parecido com o nosso 9, né? Mas a perninha dele é um pouco mais para a direita. O 2 é do, né? Que se parece, né? Inclusive, no parece com 9, do parece com 2, né? Então, o algarismo dele lembra um pouco o 2, como se ele tivesse deitado, né? Tombado. O 6, o shesh, que é bem diferente, né? Lembra mais um 4, meio deitado. Então, aí na coluna direita, tem o C, 3, o C, que lembra também, né, o 3 deitado ou com uma perninha para baixo. O 8, Hast, ele é bem parecido com o 7, o Haft, né? Só que é como se fosse um V de cabeça para baixo. E o 10, o Dar, tem os dois algarismos, né? O Yek e o Sef, o 1 e o 0. E aí a gente vê que é da esquerda para a direita. Então, treinem bastante, né, a escrita desses números, principalmente os algarismos. Observem aí a posição deles nas linhas. E agora vamos fazer aqui um exercício de tradução. Vamos lá, juntos. Então, aqui vocês podem, né, responder nos comentários as perguntas de alternativas. Então, respondam aí. Como seria a tradução para o persa de uma casa e duas árvores? Alternativa A, Yek khane va do deracht. Alternativa B, Nor sib va dar tut. Então, pensem aí um pouquinho e respondam. Resposta correta, alternativa A. Yek khane é uma casa, va do deracht, duas árvores. Na letra B, então, seria Nor sib, 9 maçãs, va dar tut, e 10 amoras. Pergunta 2. Como seria a tradução em persa para 5 lápis e 6 livros? Letra A. Se bastani va chahar cake. Alternativa B. Panj medot va shesh ketob. Podem pensar um pouquinho. Então, a alternativa correta é a letra B. Panj medod va shesh ketob.
5 medod, 5 lápis, va, 6 ketob, 6 livros. Então, a alternativa A seria Sebastani, 3 sorvetes, va, chahor cake, e 4 bolos. Então, a pergunta número 3. Qual seria a tradução para 4 bolos e 7 pães? Alternativa A, chahor cake va haft non. Alternativa B, chahor cake va hasht anor. Então, prestem bastante atenção aí, né, que as palavras são bem parecidas. A resposta correta é a alternativa A, chahor cake, 4 bolos, va haft non, e 7 pães. Então, chahor cake va hasht anor seria 4 bolos e 8 romãs. A última pergunta do exercício 1. Qual seria a tradução para 8 romãs e 10 amoras? Alternativa A, haft non va no sib. Alternativa B, hasht anor va dar tut. Podem pensar um pouquinho também, que as palavras são bem parecidas aí também. Então, a resposta correta é a letra B. Hasht anor, são 8 romãs, va dar tut, e 10 amoras. Alternativa A seria haft non, 7 pães, va no sib, e 9 maçãs. Então, contem para mim se vocês conseguiram acertar. Bastante perguntas. Escrevam aí nos comentários. Então, vamos dar aqui sequência. Então, agora a gente vai ver os dias da semana em persa. Então, os dias da semana é Ruzhoye Hafte. Ruzhoye Hafte. A palavra Ruz é dia, Ruzho é no plural, né? Dias. Hafte é semana. Então, observem que a palavra Hafte lembra o número 7, né? Hafte. 7 semana. Então, aqui temos os nomes dos dias da semana em persa. Então, vocês vão observar que a semana no Irã começa no sábado, né? No Shanbe. A palavra Shanbe significa sábado. Shanbe. Então, no Irã, né, em todos os países islâmicos, é diferente, né? O fim de semana é na sexta-feira. Então, a semana começa no sábado. Então, vocês vão observar aqui, o sábado é Shanbe, o domingo é Yek Shanbe. Então, a gente coloca o Yek, o número 1, né? Antes do Shanbe, como se fosse um sábado, né? Yek Shanbe. A segunda-feira é Do Shanbe. Então, a gente coloca o número 2, o Do, antes do Shanbe. A terça-feira é Se Shanbe. Número 3 antes do Shanbe. Se Shanbe. A quarta-feira é Chahor Shanbe. Chahor, 4, Shanbe. A quinta-feira é Panj Shanbe. Então, tem aí o Panj do 5 e o Shanbe. E a sexta-feira, que está em vermelho, né? Que é como se fosse o domingo,
Para os iranianos, os muçulmanos, é Jom-e. Jom-e. Né? Jom-e é uma palavra árabe, né? De origem árabe. Significa o dia, né, que as pessoas se reúnem para fazer orações nas mesquitas, né? Então é Jom-e. Então temos aí todas as palavras. Todos os dias da semana em persa tem Shanbe no final, menos a sexta-feira, né? Então, Shanbe, Yekshanbe, Doshanbe, Seshanbe, Chahorshanbe, Panshanbe e Jom-e. Né? Esses são os dias da semana. Então, aqui a gente vai ver um pequeno textinho, né? Que a gente vai aprender umas palavras novas hoje. Então, vou ler aqui primeiro em persa, e depois a gente vai ver a tradução e a pronúncia. Então, temos aqui. امروز شنبه است. فردا یک شنبه است. پس فردا دوشنبه است. دیروز جمعه بود. پریروز پنجشنبه بود. Então, temos aqui algumas palavrinhas novas. Então, vamos ver aqui qual seria a tradução. Então, Emruz Shanbe Ast significa hoje é sábado, né? Então, Emruz é hoje. Shanbe é sábado e o Ast, né, o verbo sempre vem no fim da frase, é o verbo é, né? Ast. Emruz Shanbe Ast. E aí temos Fardó e Yekshanbe Ast. Então, Fardó significa amanhã. Yekshanbe, domingo. Então, Fardó e Yekshanbe Ast. Amanhã é domingo. Pas Fardó Doshanbe Ast. Pas Fardó significa depois de amanhã, né? O pas, que vem antes do Fardó, significa depois. Então, Pas Fardó, depois de amanhã, Doshanbe, segunda-feira, Ast. E Diruz, Jom-e Bud. Diruz significa ontem. Né? Diruz, ontem. Jom-e, sexta-feira. E Bud é o verbo ast no passado, né? Foi, né? Ontem foi sexta-feira. E Pariruz, Panshanbe Bud. Pariruz é anteontem. Né? Essa palavra brona. Pariruz. Panshanbe, quinta-feira. Bud, também no passado, né? Anteontem foi quinta-feira. Né? Então, memorizem aí essas palavras que a gente vai ver um pouquinho daqui para frente nos diálogos. Então, hoje a gente vai ter alguns pouquinhos diálogos, tá? Bem curtinhos. Tem aí no título Emruz Çarşambe Ast. Emruz Çarşambe Ast. Que dia da semana é hoje? Então, em persa a gente pergunta assim, né? Emruz, hoje. Çarşambe. Tipo, quantos sábados? Ast. Hoje, quantos sábados é? Né? Diferente, né? Então, memorizem aí, né? Çarşambe Ast. Emruz Çarşambe Ast. Que dia da semana é hoje? E aí a gente vai ter esse pequeno diálogo entre dois colegas, que é o Navid e a Daria, né? São dois estudantes iranianos
Então, para eles, lá no Irã, a semana começa no sábado, né? E o fim de semana é na sexta-feira. Então, eles vão conversar sobre isso. Então, o Navid, vamos ler primeiro em persa, depois a gente vai ver a tradução. O Navid, o menino, né? Ele pergunta para Daria, Emruz, Chanchanbe ast? E a Daria responde, Panchanbe. E o Navid diz, Chehub, Fardó Jambe ast, Tatile. E a Daria pergunta, Cheruzi Kelossi Eforsi Dorim? Kelossi Eforsi Dorim? E o Navid responde, Yekshanbe. E a Daria termina dizendo, Paz, Kelossi Eforsi Paz Fardost. Então vamos ver aí, né, o significado desse diálogo. Então Navid pergunta, Emruz Chan Chambeast? Que dia da semana é hoje? A Daria responde, Pan Chambe, quinta-feira. E o Navid diz, Chehub, que bom. Fardó John Meast. Amanhã é sexta-feira. Tá, Tile é dia de folga, né? Ou é feriado. E a Daria pergunta, Cheruzi Kelose Forsi Dorim? Que dia temos aula de persa? E o Navid responde, Yekshanbe, domingo. E a Daria diz, Paz, então, Kelose Forsi Paz Fardoast. Então, a aula de persa é depois de amanhã. Tá? Então, observem essas palavras que estão destacadas em verde aí, né? Na terceira linha temos tatile, significa é dia de folga. Aí na última linha temos o paz, que significa então, e o paz fardó, né? Depois de amanhã. Então esse paz, ele pode significar também, né? Depois ou então, né? E aqui a gente vai observar, né, que eles estão falando no modo informal, né? Então, tatile, tatile seria a forma abreviada de ta'til ast, né? Ta'til é folga, ast é, né? Então seria é folga, né? Ou é feriado. Ta'tile, então abreviação de ta'til ast. Então vamos para um próximo diálogo bem curtinho também, com esse mesmo tema. Agora a gente tem dois amigos que um está no Brasil, a gente viu lá no diálogo passado, os dois amigos estão no Irã, né? A semana deles começa, estão no sábado, né? E a escola abre no domingo, é bem diferente. Então aqui a gente tem um amigo no Brasil e outro amigo no Irã. Então, o Marcelo mora no Brasil e o Ersan mora no Irã. Então, eles vão conversar. Marcelo diz, Emruz Chanchan Beast. E o Ersan responde, Emruz John Meast. E o Marcelo diz, Emruz Madrese Bozast. Ele perguntando, Emruz Madrese Bozast. E o Ersan responde, Na John Meha Dar Iran Madrese Tatile. E o Marcelo pergunta, Jedi? Jedi? Dar Berezir Yekshan Beha Madrese Tatile. Então vamos ver o que significa.
Então, Marcelo diz, Emruz chan beast, né? Perguntando que dia é hoje. Ersan responde, Emruz John beast. Hoje é sexta-feira. Então, Marcelo pergunta, Emruz madrese boz ast? Hoje a escola está aberta? Então, boz ast. Madrese boz ast. A escola está aberta? Ersan responde, não. Yo me rodar Iran, às sextas-feiras no Irã, madrese ta'tile. A escola está de folga. E o Marcelo pergunta, Jedi? É mesmo? Jedi é mesmo? Dar Berezil, no Brasil, Yekshan Berro, aos domingos, madrese ta'tile. A escola está de folga. Né? Temos essas palavras novas aí, né? Boz, ast. O boz significa aberta, né? A escola está aberta. Jedi, né? Quando você quer perguntar, é mesmo? É sério? Né? Então você usa essa expressão. Então aqui temos a diferença, né, dos dias da semana no Brasil, no Irã. Então, o que seria para nós o domingo, para os iranianos, é a sexta-feira. O que seria para nós o sábado, é a quinta-feira, né? Espero que vocês estejam aprendendo bastante. Então, agora vamos exercitar mais um pouquinho os nossos conhecimentos com mais um questionário. Aqui, esse exercício também é de escrita, né? Então, vocês podem treinar aqui a escrita de vocês. Então, a gente vai colocar no sentido da escrita inversa, né? Da direita para a esquerda. Então, a letra A, que está aí à direita, temos aqui a frase Emruz do Beast, né? Hoje é segunda-feira. Então, se a gente fosse completar aqui abaixo, Diruz, espaço Bud, Pariruz, espaço Bud. Vamos ver como é que fica. Então, se hoje é segunda-feira, Emruz do Beast, então, Diruz, Yekshanbe, Bud. Ontem foi domingo, né? E Pariruz, se ontem foi domingo, então Pariruz anteontem foi Xambé, sábado. Então, para vocês treinarem, né, um pouco o raciocínio de vocês. Emruz do Xambeast, Diruz Yekshambe Bud, Pariruz Xambe Bud. Então, não vou traduzir, né, que eu acho que essa altura vocês já conseguiram memorizar os dias da semana. Então, na letra B, temos aí Emruz Chahor Xambeast. Hoje é quarta-feira. Então, aí, na lacuna, nós temos Fardó Ast. Então, amanhã é Panchambe, quinta-feira. E Paz Fardó Ast. Depois de amanhã é. Depois do Panchambe vem Jom Me. Né? Então, Emruz Chahor Shambe Ast. Fardó Panchambe Ast. Paz Fardó Jom Me Ast. Então, aí eu também não vou traduzir, né? Que eu acredito que vocês já vão conseguir lembrar, né? Hoje, amanhã, depois de amanhã, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Então, pratiquem aí esse exercício, né, para vocês
treinarem bastante. Então, vamos aqui praticar a tradução. Então, vamos traduzir. Que dia da semana é hoje? Como ficaria? Alternativa A. Emruz çaharşembe است. Alternativa B. Emruz çarşembe است. Podem pensar aí um pouquinho, que as palavras são bem parecidas. Então, a resposta correta é a alternativa B. Então, Emruz çarşembe است. Né? Que dia da semana é hoje? Çarşembe significa que dia da semana, né? E na letra A seria Emruz çaharşembe است. Seria çaharşembe é quarta-feira, né? Então, seria perguntando, hoje é quarta-feira? Né? Exercício 2. Que bom, amanhã é sexta-feira. Como seria em persa? Alternativa A. چه خوب، فردا جمعه است. Alternativa B. چه خوب، امروز شنبه است. Então, podem pensar aí um pouquinho. Resposta correta é a letra A. چه خوب، فردا جمعه است. Né? Então, a alternativa B seria چه خوب, que bom, امروز شنبه است. Hoje é sábado, né? Então, فردا, amanhã, امروز é hoje. شنبه, sábado, است. Então, a pergunta 3. Às sextas-feiras, no Irã, a escola está de folga. Alternativa A. جامعه‌ها در ایران مدرسه تعطیله. Alternativa B. شنبه ها در ایران مدرسه باز است. Então, pensem aí um pouquinho nas palavras, nos significados. Então, a resposta correta é a alternativa A. جامعه‌ها, sextas-feiras, dar Irã, no Irã, madrese ta'tile, a escola está de folga. Na letra B seria شنبه‌ها, aos sábados, dar Irã, madrese باز است, a escola está aberta. Então, vamos aqui para a próxima pergunta do exercício 2. No Brasil, aos domingos, a escola está de folga. Alternativa A. در برزیل دوشنبه‌ها مدرسه باز است. Alternativa B. در برزیل یک شنبه ها مدرسه تعطیله. Pensem aí, também é bem parecida com a pergunta anterior, né? Então, a resposta correta é a letra B. Dar Berezil, no Brasil, Yekshanbeho, aos domingos, Madrese Ta'tile, a escola está de folga. Na alternativa A seria Dar Berezil, no Brasil, Doshanbeho, às segundas-feiras, Madrese Boz Ast, a escola está aberta. Então é isso. Agora vamos dar prosseguimento com os números, né? A gente viu de 0 a 10. Agora a gente vai ver de
11 a 20, né? Então, nessa aula eu não vou ensinar todos os números, né? Porque se eu ensinar tudo de uma vez, vocês não vão conseguir memorizar tudo, né? Então, aos pouquinhos, a gente memoriza, né? De 0 a 10, né? A gente vai vendo os significados e de 11 a 20. Então, Adat Ho Yozda To Bist. Adat Ho Yozda To Bist. Então, números de 11 a 20. Então, acredito que aí vocês já conseguem reconhecer a maioria dos algarismos, né? Já são mais familiares. Só que esses números de 11 a 20, eles são meio irregulares, né? Então, a gente precisa memorizar o nome deles, né? Todos eles vão terminar com o sufixo da, que indica a dezena. Mas eles são bem diferentes, né? Então, vamos ver aqui. O 11 é Yozda. Yozda. O 12 é Davozda. Davozda. O 13 é Sizda. Sizda. O 14 é Chahorda. Chahorda. O 15 é Ponsda. Ponsda. Então, o 16 é Shonsda. Shonsda. O 17, Hefda. Hefda. O 18 é Redda. Redda. O 19 é Nosda. Nosda. E o 20 é Beast. Beast. Né? Então, essa é a primeira casa das dezenas, né? Todos os números de 11 a 10 terminam com Da, que é o número 10, né? Mas o prefixo, tirando o Chahorda, né? 14, todos são bem diferentes, né? Então, vamos ler juntos mais uma vez. Então, Yozda, Davozda, Sizda, Chahorda, Ponsda, Shonsda, Hefda, Redda, Nosda e Beast. No persa falado também, eles têm formas um pouquinho diferentes, né? Aí, no caso, o 15, né? O Ponsda, ele vira Punsda, né? O O vira U, né? Punsda. O 16, o Shonsda, ele vira Shunsda. Shunsda. O 17, Hefda. Ele fica bem diferente, né? Vira Hivda. Hefda vira Hivda. Né? Troca o EF, troca por IV, né? E o 18, Redda vira Rijda. Né? O Redda vira Rijda. Aí vocês devem estar perguntando para mim, né? Ah, mas por que é tão diferente? Os iranianos acham mais fácil falar dessa forma, né? Não sabemos por quê. Então, no persa falado, a gente vai sempre ouvir dessa forma, né? Então, vamos contar juntos. Yozda, Davozda, Sizda, Chahorda, Punsda, Shunsda, Hivda, Hijda, Nosda, Beast. Então, vocês vão se familiarizar com essas formas que a gente vai utilizar em alguns diálogos, né, mais para frente, nas próximas aulas. Então, agora, a gente aprendeu um pouco mais de números, a gente vai aprender a falar que horas são em persa, né?
Então, temos aqui no título Saat Chande. Saat Chande, que é que horas são, né? Então, Saat significa hora ou relógio, né? Saat. Chande, quanto é, né? Então, aqui para a gente entender, a gente está falando no verso informal aqui, né? Poderia falar Saat Chandast, mas as pessoas no cotidiano falam Saat Chande. Então, Chande é a abreviação de Chandast, que é quanto é, né? Chand é quanto, ast é. Chande seria quantas horas é, né? Se a gente fosse traduzir literalmente, né? Então, vamos aprender a dizer aqui. A gente não vai ver todas as horas, né? A gente já sabe os números, então a gente vai ver alguns exemplos. Então, aqui no primeiro relógio, o ponteiro das horas está no 4, né? Os minutos está no 12. Então, Soat Chande. Soat Chahore. Soat Chahore. São 4 horas. Então, basicamente, essa fórmula, né? Soat, a palavra hora, o número, Chahor, número 4, e o E, que é a abreviação, na forma abreviada do AST, né? Então, literalmente, seria horas 4 é. A hora 4 é. Né? São 4 horas. Soat Chahore. Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Então, no relógio do meio, o ponteiro está no 5. O ponteiro da hora está no 5, dos minutos está no 12. Então, Soat Chande, Soat Panje. Soat Panje. São 5 horas, né? Então, a hora 5 é, né? Soat Panje. E no terceiro relógio, o ponteiro da hora está no 7. Dos minutos ainda está no 12, né? Então, Soat Chande, Soat Hafte. Soat Hafte. São 7 horas. A hora é 7. Então, basicamente, essa fórmula para dizer as horas cheias, né? Então, a gente poderia dizer do 1 ao 12, né? Soat Yeke, Soat Doe, Soat Se, Soat Chahore, Soat Panje, Soat Sheshe, Soat Hafte, Soat Hashte, Soat Dahe, por aí vai, né? Só lembrar dos números, né? Por isso que a gente acrescentou aí o 11, o 12, em diante a gente vai ver agora. Se a hora está com os dois ponteiros no 12, né? São 12 horas. Mas durante o dia, à esquerda a gente tem aí o sol, né? Então, se os dois ponteiros estão no 12 durante o dia, Soat Chande. Soat, da voz da Ré. Al-on, Zohre. Acho que eu esqueci a tradução aí. Mas são 12 horas. Al-on, Zohre. Al-on, Zohre significa agora é meio-dia. Lembra na aula 1 que a gente viu? Bada Zor, Zor, Becher, né? Esse Zor significa meio-dia. Né? Então, Soat da voz da Ré, Al-on, Zor, Re. E
Se o ponteiro está nas 12 horas, à meia-noite. À noite, né? Então, soat chande, soat da voz da re. São 12 horas. Então, al-on nimeshabe. Então, nimeshab é meia-noite. Nimeshab. Então, al-on, agora. Nimeshabe, agora é meia-noite. Esqueci a tradução aí, mas eu acredito que vocês conseguiram, né, entender. Então, al-on, zohre, durante o dia, agora é meio-dia. E al-on, nimeshabe, agora é meia-noite. Então, agora nós vamos ver horas e minutos. Então, aqui, prestem bastante atenção. A gente não vai ver tudo, né? Muito... Mas a gente vai ver o básico, né? Então, temos aqui soat ho, va, darire ho. Então, soat ho, horas, darire, minuto, darire ho, minutos. Essa palavra é bem chata de falar, né? Darire, tem aquele re, né? Então, na verdade aí é o kof, né? Kof, darire ho. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Vai ficar mais fácil, né, no relógio digital. Então, temos aí à direita. Soat chande. Que horas são? Soat shesh ou panj darirast. Então, presta atenção nesse exemplo aqui. Soat shesh, né, são 6 horas. Aqui, quando a gente fala em horas, o var, ele vira o, né? O vado, ele vira o. Então, soat shesh ou panj darirast. Então, panj darirast. Então, o darirast é 5 minutos, né? Então, dessa forma, o darire, ele perde o e final e junta com o ast, né? Então, é dessa forma que é falado, né, normalmente. Em vez de falar darire ast, a gente fala darirast. Então, pratiquem bastante, né, esse darirast. Então, soat sheshopant darirast. São 6 horas e 5 minutos. Então, basta acrescentar, né? Depois do número da hora, tem o e o minuto, né? Pant darirast. Próximo exemplo aqui. Soat chande. Soat yozda hobist darirast. Então, soat yozda são 11 horas. Obist darirast. E 20 minutos. Soat yozda hobist darirast. São 11 horas e 20 minutos. Pode estar dando um nó na cabeça de vocês, né? Mas basta lembrar, né? Que quando tem minutos é só acrescentar o minuto bem depois do número, né? Talvez isso que fique um pouco confuso. O número vem depois da hora, né? Soat shesh, soat yozda, e o minuto vem antes, né? Então, panj darirast, bis darirast. Então, isso que pode ficar um pouco confuso, né? Então, seria assim, como dizer, a hora é 6 e 5 minutos. Ou a hora é 11 e 20 minutos, né? Seria mais ou menos isso.
ver mais alguns exemplos aqui. Quando a gente fala 7 e 15, eu poderia dizer soat haft o pouzdar darire. Soat haft o pouzdar darire. Mas normalmente em persa eles falam dessa forma. Soat haft robe. Soat haft robe. Então esse rob significa 1/4, né? O 15 é 1/4 da hora, né? Então, soat haft são 7 horas, orobe e 1/4. Soat haft orobe. E aqui no outro exemplo, se eu fosse falar 4:45, né? Soat yek rob be panje. Soat yek rob be panje. Né? Eu poderia falar, são 4:45. Soat chahor ro chehelo panj dagigast. É, mas muito difícil, né? A gente ainda não chegou no número 40. Mas aqui no caso, soat yek rob be panje. São 1/4 para as 5, né? Yek rob, 1/4, de para panje, para 5. São 15 para as 4, né? 15 para 5, na verdade, né? 4:45 são 15 para 5. Então, soat yek rob be panje. Então, parece um pouquinho complicado, né? Mas essa é a forma que é falada usualmente, né? Então, aqui, um pouco mais fácil, né? Se eu quero dizer 8:30, soat hashtonime. Soat hashtonime. São 8:30. Então, literalmente, a hora é 8:30. A palavra nim significa meia, metade, né, da hora. Então, rasto são 8 horas e a metade. Soat hashtonime. E aqui são 7:50. Eu posso dizer também são 7:50, né? Então, em persa ficaria assim, soat darire behashte. Soat darire, a hora é 10 minutos, behashte, para as 8 é, né? Soat darire behashte. Então, se fosse 5 para as 8, por exemplo, soat panj darire behashte. 20 para as 8, soat bist darire behashte. Então, vocês podem treinar, né, com esses exemplos. Então, vamos a ver aqui, né, a forma darirast, que eu falei no começo, é a forma abreviada de darireast, né? Então, vamos exercitar aqui um pouco. Então, primeiro vamos recordar os números e algarismos, né? Do 19 ao 20, todos aqui embaralhados também, para a gente tentar memorizar, raciocinar um pouquinho. Então, temos vamos coluna por coluna, que é mais rápido, né? Então, temos o 19, que é o nos dar. E o algarismo, que é o yek e o no, né? O 1 e o 9. O 18 é o re de dar. Então, o algarismo
Yek e Hast, 1 e 8. O 13 é Cisdar, e o algarismo é o Yek e o C, o 1 e o 3. O 14 é Chahordar, e o algarismo Yek e Chahor, né? O 1 e o 4. Então, na coluna do meio temos o 15, Ponsdar, os dois algarismos, Yek e Pand. O 11 é Yosdar. São dois algarismos Yek, né? Yek e Yek. E o 17 é o Refdar, é o algarismo Yek e o algarismo Haft. O 20 é Bist. Então, temos o algarismo Do e o algarismo Sefr, 2 e 0. E o 16 é Shonsdar, algarismo Yek e algarismo Shesh, 1 e 6. E o 12 é Davosdar, algarismo Yek, algarismo Do. Então, tentem praticar, né, a escrita desses números em persa, né, para memorizar. É muito importante, né, a gente sempre escrever à mão. É uma coisa que muitos, né, que estão acostumados aí só com celular, computador, não gostam, né? Mas que vai ajudar muito, né, na nossa memória. E esses números, eles são um pouco difíceis, né, de memorizar, mas a gente vai agora praticar aqui com as horas. Né? Vocês vão escrever, tem aí no material de vocês, né? Então, vamos ver da direita para a esquerda, na letra A. Se o ponteiro da hora está no 1 e dos minutos está no 12, Chande, Soat, Yeke. É 1 hora, né? Soat, Yeke. Na letra B, se o ponteiro das horas está no 6 e dos minutos está no 12, Soat, Chande. Soat, She. Soat, She. São 6 horas. Ou posso falar Soat, She também, né? No popular, no persa coloquial. E se o ponteiro das horas está no 11 e dos minutos está no 12, Soat, Chande. Soat, Yosdar-he. Então, né, temos o 11, Yosdar-he. E a abreviação do ast, que é o E, né? Soat, Yosdar-he. São 11 horas. Então, contem para mim se vocês já estão conseguindo ler esses números em persa, essas palavras, né? Se está fazendo sentido para vocês. Acredito que talvez alguns de vocês tenham que assistir mais uma vez essa aula, mas vamos prosseguir. Então, aqui na letra D, à direita. Se os dois ponteiros estão no 12, e é durante o dia, tem o sol, né? Então, Soat Chande. Soat, da voz da Ré. São 12 horas. Al-on, Zohre. Al-on, Zohre. Agora é meio-dia. Então, na letra E, se os dois ponteiros estão no número 12, e é noite. Soat Chande. Soat, da voz da Ré. Também, né? São 12 horas. Mas, Al-on, Nime Shabe. Al-on, Nime Shabe. Agora é meia-noite.
Então, Zohre, meio-dia, é meio-dia, e Mime, Shab, meia-noite. Acredito que deu para entender aí, né? Então, vamos treinar agora um pouco. A gente acabou de ver com as horas e minutos. Então, escolha a tradução correta de acordo com as figuras dos relógios. Então, temos aqui 8h15, né? 8 horas e 15 minutos. Em persa, na alternativa A, seria Soat Hasht Orobe. Na alternativa B, Soat Haft Onime. Podem pensar um pouquinho. A resposta correta é a letra A. Então, Soat Hasht, 8 horas, Orobe, e 1/4, né? 15 minutos. A alternativa B seria Soat Haft, 7 horas, Onime, e meia, né? 7h30. Aqui nós temos 11 horas e 30 minutos, né? Então, na alternativa A, Soat da voz da Onime. Na alternativa B, Soat Yos da Onime. Acho que essa tá fácil, né? Só lembrar aqui. Letra B é a correta, né? Soat Yos da 11 horas, Onime, e meia, né? Na alternativa A, Soat da voz da Onime, seria 12 horas e meia, são 12h30. Aqui, pergunta 3, temos 7 horas e 45 minutos. Como que seria em persa? Alternativa A, Soat Haft Orobe, ou alternativa B, Soat Yek Rob Behashte. Essa é um pouco pegadinha, né? É só lembrar, né, dos 15 para as 8. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Soat Yek Rob. Então, a hora é 1/4. Behashte, para 8. Na alternativa A seria Soat Haft, 7 horas, Orob, e 1/4, né? Seria 7h15. Então, vamos mais uma pergunta com horas e minutos. Temos aqui 7h55. Então, alternativa A, Soat Dardarire Behafte. Alternativa B, Soat Panj Darire Behashte. Podem pensar um pouquinho. Resposta correta é a letra B. Então, Soat Panj Darire, a hora é 5 minutos, Behashte, para as 8, né? 5 para as 8. Na alternativa A seria Soat Dardarire, a hora é 10 minutos, Behafte, para as 7. Seria, então, se fosse, seria 6h50, né? Bom, acho que a parte das horas é isso, né? Quebrar um pouquinho a cabeça aí. Agora a gente vai para uma parte bem light, tá? Bem suave, que são as preposições de lugar. Então, temos aqui
Horufe Ezofe Makon. Tá? Não precisam decorar esse palavrão agora. Horufe Ezofe é preposições e Makon é lugar. Então, preposições de lugar que a gente conhece. Temos aí as figuras, né, para ilustrar. Então, aqui nós temos zire. Zire embaixo de, né? A bolinha está embaixo da mesa. Ruye, em cima de. Ruye. Então, a bola está acima da mesa. Aqui. Jeloye, na frente de. Jeloye. Então, a bola está na frente da caixa, né? Jeloye. Kenore, kenore, ao lado de. E poste, poste, atrás de. E aqui, tuye, dentro de. E birune, birune é fora de. Então, só para a gente memorizar, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, zire, embaixo de, ruye, em cima de, jeloye, na frente de, kenore, ao lado de, poste, atrás de, tuye, dentro de, birune, fora de. Essas são algumas preposições básicas, tá? Tem outras formas também de dizer tuye, por exemplo, daru, né? Dorre, né? Biru, né? Horeje, mas que a gente vai ver o básico por enquanto. Vamos ver 2 pequenos textinhos bem light aqui, pra gente finalizar. Então, Betasvir, Negorkon, Vaberron. Observe a imagem e leia. Então, observem a imagem e tentem se lembrar das palavras, dos números. Então, vamos ler aqui primeiro em persa. Panj, Boshkob, Ruyemizast. Qashog ha, کنار بشقاب ها هستند. کنار بشقاب ها لیوان است. گلدان هم روی میز است. گلها توی گلدان هستند. Então, estamos descrevendo essa imagem que vocês estão vendo. E então, temos aqui. Panj boshkob ruye miz ast. 5 pratos estão em cima da mesa. Então, a gente fala Panj boshkob como se fosse 5 prato, né? Boshkob é prato. O substantivo tem que vir no singular, né? Depois do número. Então, é por isso que o verbo também fica no singular, né? A gente não fala Panj boshkob ha ruyemis hastand, né? A gente fala tudo, quando vem depois do número, a gente fala tudo no singular, né? Panj boshkob ruyemis ast. Então, as preposições estão marcadas em verde, né? Ruye, em cima da mesa. Ruyemis. E aí, koshog ha, as colheres. Kenore boshkob ha hastand. Estão ao lado dos pratos. Aqui está no plural porque não tem número, né? Antes de koshog. Cachorro, né? Cachorro.
Essa palavra também é chata, né? Koshog, colher. Então, koshog ho, kenore boshgob ho, hastand. As colheres estão ao lado dos pratos. E kenore boshgob ho, ao lado dos pratos, livonast. Estão os copos. Aqui o copo está no singular também, né? Porque a gente já está dando a ideia de um conjunto de copos, né? Tipo, ao lado dos pratos tem copo, né? Como se a gente fosse dizer assim. E goldom, ham, o vaso também, ruyemizast, está em cima da mesa. E golho, as flores, tuye goldom hastand, estão dentro do vaso. Né? Então, o mais importante aqui é a gente memorizar as preposições, né? O significado das palavras também, né? Mais as preposições. Então, temos ruye em cima de, ruyemis, acima da mesa. Kenore, boshgob, ao lado dos pratos. E tuye goldon, dentro do vaso. Então, vamos ver mais algum exemplo aqui, com outras preposições. Então, vamos ler primeiro em persa. Sak, geloye darast. Farsh, ziremizast. Pangere, poshtemizast. Birun, boroniast. Então, vamos ver aqui. Então, temos aqui a descrição dessa figura. Sag, geloye darast. Sag é o cachorro, né? Geloye darast. Está em frente à porta. Dar é porta. Geloye dar, em frente à porta. Ou na frente da porta, né? Farsh, o tapete. Ziremiz ast, está embaixo da mesa. Mis é mesa, né? Pangere, a janela. Postemiz ast, está atrás da mesa. E birun, fora, né? Ou lá fora. Boroniast, está chuvoso. Então, temos essas preposições aqui, né? Geloye, dar, em frente à porta. Ziremis, embaixo da mesa. Postemis, atrás da mesa. E birun. Birun é fora de, mas aqui a gente está usando no caso de lá fora, né? Fora da casa. Fora da sala, né? Tanto faz. Então, vamos exercitar aqui mais algumas perguntinhas para a gente terminar. Apareceu aqui. Então, como seria a tradução para o persa de 5 pratos estão em cima da mesa? Alternativa A, shesh livon ziremizast. Alternativa B, panj boshrob guyemizast. Podem pensar. Resposta correta é panj boshrob, 5 pratos. Guyemizast, estão em cima da mesa. Resposta A seria shesh livon, 6 copos. Ziremizast, estão embaixo da mesa. Pergunta 2. As colheres estão ao lado dos pratos. Alternativa A, golho tuye goldon hastand. Golho tuye goldon ho hastand. Alternativa B, koshog ho kenore boshgob ho hastand.
Então, a alternativa correta é a letra B. Roshog Ho, as colheres. Kenore Poshhob Ho, ao lado dos copos Hasdad. Estão. A alternativa A seria Golhon, as flores. Tuye Goldon Ho, Hasdad. Estão nos vasos. Pergunta 3. As flores estão dentro do vaso. Alternativa A, Golho, Tuye Goldon Hasdad. Alternativa B, Golho, Kenore Mis Hasdad. Resposta correta é a letra A. Golho, as flores. Tuye Goldon, dentro do vaso, Hasdad. Estão. Alternativa B seria Golho, as flores. Kenore Mis, ao lado da mesa. As flores estão ao lado da mesa. E agora vai ficar fácil. São perguntas para a gente traduzir do persa para o português. Então, vamos escolher a tradução correta para o português das frases, né? Então, o que significa farsh ziremizast? Alternativa A. O tapete está embaixo da mesa. Alternativa B. Lá fora está chuvoso. Resposta correta, alternativa A. Então, farsh é o tapete, né? Ziremiz ast está embaixo da mesa. O B seria biru poruniast, né? Lá fora está chuvoso. Pergunta 2. Qual seria a tradução de Panjere postemizast? Alternativa A. O cachorro está em frente à porta. Alternativa B. A janela está atrás da mesa. Resposta correta, alternativa B. Então, Panjere é a janela. Postemiz, atrás da mesa, está, né? Alternativa A seria Sag Jeloyedaras. Então, já estou dando aqui para vocês qual que é a pergunta 3, Sag Jeloyedarast. Alternativa A, o tapete está embaixo da mesa. Alternativa B, o cachorro está em frente à porta. Tá muito fácil essa, né? Resposta correta, alternativa B. Né? Então, Sag é o cachorro, Jeloyedar, em frente à porta, Ast. Alternativa A seria o tapete está embaixo da mesa, Farsh, Ziremiz, Ast. Né? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que terminamos por hoje, mas vamos relembrar, antes de terminar, todos os números que aprendemos até hoje. Então, vou colocar aqui, sem tradução, para a gente contar junto, de 1 a 20, para a gente tentar memorizar. Tá? Em casa, vocês vão ler várias vezes, anotar e ler várias vezes. Aqui a gente vai ler 2 vezes. Né? Então, vamos lá. De 1 a 10, temos... Aqui eu tirei o 0, tá? É de 1 a 20. Então, Yek, Do, Se, Chahor, Panch, Shesh, Haft, Hasht, Nor, Dar.
na linha de baixo, de 11 a 20. Yozda, Davozda, Sizda, Chahorda, Ponsda, Shonsda, Hefda, Redda, Nosda e Bist. Então, vamos contar agora bem rapidinho. Aqui eu vou ajudar vocês, tá? Vou colocar as transcrições. Então, vamos lá. Yek, do, se, chahor, pan, shesh, haft, hasht, no, da. Yozda, davozda, sizda, chahorda, ponsda, shonsda, hefda, redda, nosda, bist. Então, é isso. Treinem, continuem treinando bastante. Só para a gente finalizar aqui, então. Para vocês que querem ter acesso aos materiais dessas aulas, então vocês podem fazer parte do nosso clube de apoiadores na plataforma Apoia-se, né? É só vocês entrarem aqui nesse endereço, apoia.se/aprendendo persa. Né? Nosso canal agora é Língua e Cultura Persa, mas o nosso Apoia-se vai continuar sendo Aprendendo Persa, né? Porque ele é voltado exclusivamente, né, para quem quer aprender a língua persa, né? Então, esse nosso projeto do Língua e Cultura Persa continua sendo Aprendendo Persa. Então, lá vocês podem apoiar a partir de R$ 15 por mês. Né? Vocês têm acesso a todo o material das aulas em PDF, né? Então, ó, tudo que a gente viu hoje aqui, ó, eu tenho acesso no meu tablet. Vocês podem ler, né? No tablet, no computador, no celular de vocês. E a partir de R$ 30 por mês, vocês podem receber também os materiais impressos, né? Eu mandei já para alguns apoiadores aqui os caderninhos da aula 1 e 2, né? São livretos com todo esse conteúdo aqui, né? Ilustrado, bem bonitinho. Aqui eu não vou conseguir mostrar tudo, né? Então, temos por enquanto só aula 1 e 2, né? Então, para quem começar a apoiar a partir desse mês, né, eu vou enviar também esses dois materiais, as aulas 1 e 2, e as próximas aulas eu vou enviar um pouquinho mais para frente. Tá, meus queridos amigos? Então é isso, eu vou encerrando essa aula de hoje e conto com vocês nas próximas aulas, né, da nossa série Praticando Persa, nível básico. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem escrever para mim também aqui no e-mail, né, aprendendopersa@gmail.com. E todas essas informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigada a todos. Heli Mamnun, Berhamim Shomó. Então, Movozé Betum, Rodet Bosch, se cuidem e toque lá, Sebad. Até a próxima aula. Roda vez, roda negardor. Tchau, tchau.